Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de agosto. Ibovespa conseguiu aí caminhar para os 58 mil pontos e fechou acima da zona de resistência, mostrando bastante força nos últimos 3 pregões, o que é algo bem positivo. Depois de vários pregões aqui para baixo, tentando aí uma tendência de baixa, não estabelecendo de forma clara aqui uma tendência de baixa de curto prazo, Ibov retomou sua tendência de alta e já superou o ponto mais alto que vinha de toda uma tendência de alta de curto a médio prazo. Então, Ibovespa, dentro da força apresentada, o mais provável seria o Ibov invadir a região dos 60 mil pontos a 61 mil pontos, a próxima faixa de resistência que eu vejo para o índice Bovespa. Mesmo que apresente aqui alguma correção no gráfico desse 60, um gráfico intraday que está um pouco mais esticado no curtíssimo prazo, ficando um pouco mais sobrecomprado, mesmo apresentando aqui uma queda, vejo já os 57 mil pontos como um patamar de suporte bem relevante e uma maior probabilidade ainda de buscar a faixa de preço, a faixa de pontos que eu já comentei. Olhando agora para a PETR4, Petro terminou o dia bem, com alta de 2,5%, também superando aqui o topo anterior, não superando um ponto mais alto, mas fechando o pregão muito bem e mantendo aí a expectativa de subida, mesmo da mesma forma do Ibov, mesmo que apresente alguma movimentação aqui para baixo, enquanto não tiver sinais contrários ao que ela emitiu aqui nesse movimento de subida, o mais provável no curto prazo ainda é a continuidade do movimento de subida, da subida no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, eu estou considerando um prazo aí de uma nova tendência em torno de um mês, e com a chance maior de superar esses R$ 21,23 e mantendo aí seus fundos ascendentes no gráfico semanal e a sua tendência de alta de médio prazo, neste momento em PETR4. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 não está acompanhando muito essa subida, subiu 0,22% e além disso o ativo encontra-se aqui dentro de um cenário de tendência de baixa, ganhou força nesse movimento. Esse movimento de subida vem se comportando de maneira mais fraca do que foi a queda, e por esse motivo ainda fica com viés maior de baixa nesse momento a Vale 5, podendo intensificar um pouco mais esse movimento aqui de baixa no gráfico semanal. E se ela vier aqui a apresentar queda novamente, que seria algo um pouco mais provável, se essa queda não vier de maneira muito forte, é onde eu buscaria avaliar a possibilidade de alguma compra ainda em cima da Vale, em cima de uma chance maior de retomada da sua tendência ou anular a tendência de baixa, sendo um pouco mais ousado. Então, de imediato, eu não vejo compra em cima do ativo, compra de swing trade. CESP6 que a gente segue na ponta compradora, seguimos comprados, a ação hoje ficou ex juros, então houve um ajuste em cima das cotações históricas e consequentemente ajuste em cima dos nossos valores. Eu cheguei a comentar isso logo na abertura do pregão, um pouco antes da abertura do pregão, e também atualizando a planilha de controle de operações, colocando os novos valores, como a entrada em 28,82, considerando já o ajuste, o ponto de stop 28,33 e o objetivo ficando em R$ 30,29. O ativo hoje conseguiu romper. Na primeira hora de pregão ela foi muito bem, fechando bem acima da zona de resistência, e na última hora de pregão o ativo terminou perdendo força, mas ainda respeitando ali no final, em fechamento, a zona de antiga resistência, funcionando agora como suporte. Logo, já dá para subir o stop de 28,33 para abaixo da mínima de hoje, que seria 28,67, o preço aí de gatilho para uma possível saída com stop mais curto já na CESP6. Ideal para a nossa posição é que ela volte a romper os 29,50, que terminou gerando ali uma certa resistência no gráfico intraday. Olhando agora também para Embraer, recomendamos a entrada em Embraer hoje em 22,39, ela rompeu todos os pontos ali dela mais altos, fez uma máxima histórica aqui, o ponto mais alto que ela foi negociada, segue dentro da tendência de alta, o ativo depois de ter estabelecido aqui uma tendência de baixa mais fraca, bem confusa, mas enfim, conseguiu retomar essa tendência com uma movimentação lateral e a entrada aí no rompimento dessa lateralização. No primeiro momento não ganhou muita força, considerando já o fechamento do dia, mas vamos ver se no próximo pregão ela consegue aqui gerar
pelo gráfico 60 minutos, uma formação de fundo ascendente e superação da máxima na segunda hora de pregão dessa primeira hora de pregão. Algo nesse sentido seria bom em cima da atual tendência de alta de curto prazo, da atual tendência de alta de médio prazo em cima desse, e longo prazo também em cima desse papel. E o ponto de stop dessa nossa operação, que tem um risco em torno de 1,47%, está localizado em R$ 22,06. Objetivo R$ 23,38. ESTC3. ESTC3 ativo que veio monitorando aqui essa movimentação para baixo, essa tendência de baixa desse ativo, e avaliando a possibilidade dessa tendência já está apresentando sinais de enfraquecimento, essa tendência de baixa está apresentando sinais de enfraquecimento, e avaliando logicamente uma possibilidade de entrada num sinal um pouco mais forte de possível retomada da tendência de alta desse ativo. Então é um papel que está no meu radar para buscar aí uma possível entrada. Um dos pontos aí que ela pode apresentar força seria a superação da máxima do pregão de hoje, superação dos R$ 28,00, uma das possibilidades se avaliar ali o rompimento para essa compra nesse ativo. Itube 4, agora falando de alguns ativos que tiveram pregões muito bons. No caso da Itube 4, os bancos tiveram, o pregão foi muito bom. A Itube 4 subiu 3,42%, vinha numa certa indefinição aqui de curto prazo, depois de ter estabelecido a tendência de alta e anulou essa tendência de alta, vindo a formar aqui fundos no mesmo patamar, respeitando o topo ali anterior, mas conseguiu, principalmente no pregão de hoje, sair de toda essa região. Já tinha gerado aqui um gap de alta, conseguiu manter esse gap de alta aqui para cima e fechou muito bem o pregão de hoje. E nesse fechamento, nesse forte fechamento aí para cima, não vejo entrada de rompimento devido ao movimento mais esticado que ela ficou aqui para cima no gráfico até intraday. Então, uma movimentação para baixo chamado pullback, voltando ali a testar o nível de suporte na faixa dos 36,47, seria um dos pontos de possível avaliação para compra, avaliar a compra depois que ela gerar alguma correção desse movimento atual de subida. PCAR 4 fez também um rompimento, menos esticado do que ficou, também vinha numa tendência ficando mais lateral, ali, formando um retângulo, semelhante ao que estava acontecendo com a Itube, gerou um rompimento, um candle de rompimento. Para quem opera rompimento, seria uma alternativa de entrada, a compra na superação de 113,47, stop abaixo de 111,30 e projetando pelo menos o risco dessa operação ir para cima para ter o objetivo dessa entrada. A outra alternativa, pelo menos aí uns dois pregões aqui contrários a esse candle de alta, podendo até evoluir um pouco mais para cima, para buscar uma alternativa de compra logo em seguida, usando essa região aqui, o chamado, que eu disse, pullback, essa região de 102,26 como suporte. Então essa seria uma forma aí de buscar entrada em cima desse ativo. Algo semelhante a Qual 3, que pode acontecer em cima da Qual 3, gerou um movimento forte para cima, rompeu aqui algumas resistências, respeitou um pouco mais essa aqui, ponto mais alto, dois candles aqui um pouco mais de correção, ainda dentro desse movimento um pouco mais forte para cima, batendo num ponto de suporte, é uma alternativa de entrada a partir do próximo pregão, se superar os 28,02. É importante ressaltar que hoje eu cheguei a recomendar a compra também na SER3, no rompimento da máxima de ontem, 25,80. Ela chegou a fechar em 25,84. Só que esse rompimento aconteceu no leilão de fechamento, que é o gráfico de 1 minuto. Estava aqui na faixa dos 25,61 e subiu 0,9% no leilão. Então ficou difícil para executar de imediato essa entrada. Então, a partir da abertura do próximo pregão, já vou ficar de olho para uma possível execução mais próxima dessa região dos R$ 25,81. O ponto de stop dessa operação na SER3 fica em 25,30 e com risco em torno de 1,98% e objetivo na faixa dos R$ 27,34, ou seja, tendo que romper esse topo aqui anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.